Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar tendo conhecimento das verdades do Evangelho de Cristo, das verdades da Palavra de Deus, para que você, a sua família, seus amigos, seus parentes possam crer e se salvar. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Por isso é importante, é o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente de levar estas verdades para o seu coração, para que você, crendo, possa receber a bênção da salvação que há no Senhor Jesus Cristo. É importante também que estejamos orando juntos para que a cura, a libertação, a paz, a vitória, a remoção dos males na sua vida, no seio da sua família, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, esteja acontecendo. É isso que estaremos fazendo dentro de alguns instantes, no momento da cadeia da prece poderosa. Coração quebrado, entregarei os meus temores, meus sonhos despedaçados. Tu és o Pai para o órfão, juiz das viúvas. Teu amor é a resposta quando eu não sei o porquê. Tu és bálsamo que cura o coração ferido. Teu abraço conforta, sara minha dor. Tu és meu Deus, adorarei com o que sou. I will worship with my tears. When my heart is broken, I will give you all my fears. When my heart is broken, you are the Father of orphans, the Judge of the widows. Your love. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, no versos 22, nos diz: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava
e via. No ministério do Senhor Jesus, aconteceram os milagres, muitas curas. Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus libertou endemoniados, Jesus ressuscitou mortos. O ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos aproximadamente, mas um ministério que veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens. E nesse ministério é que os espíritos de demônios tiveram o seu encontro com ele. Tiveram um encontro para se sujeitarem à autoridade de Jesus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, último capítulo do evangelista Marcos, ele faz um registro do ide de Jesus. É este ide que a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada a levar para todo o Brasil. Jesus disse, a partir do versículo 15 ao versículo 20, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Hoje, século 21, este ide de Jesus está ainda com autoridade com a Igreja de Jesus. Este ide de Jesus é para isto, é para curar os enfermos, é para expulsar os demônios, é para falar novas línguas, como um sinal de autoridade do Espírito Santo de Deus. É para serem livres de toda sorte de males. Discípulos de Jesus são autoridades de Jesus, ou seja, estão dando continuidade na obra que Jesus iniciou. Esta é a verdadeira Igreja de Cristo, aqueles que estão dando continuidade na obra que Cristo iniciou. E saiba, a obra da continuidade é mostrar, apresentar o nome de Cristo como solução. O nome de Cristo
como aquele que pode perdoar os pecados. O nome de Cristo como aquele que pode salvar uma alma. O nome de Cristo que pode curar, pode libertar da opressão maligna. Já temos falado aqui neste programa de demônios que dominam o corpo de um homem. É esta autoridade que Jesus dá para os seus discípulos, hoje no século 21, porque a promessa de Cristo para a sua igreja ainda não se cumpriu. A promessa do arrebatamento da sua igreja. Enquanto esta promessa não acontecer, a igreja de Cristo, ou seja, aqueles que representam Cristo, o ministério de Cristo, que estão pregando esta verdade. Quem dá um objeto para a pessoa receber uma cura, uma libertação, está contra o Evangelho de Cristo. Embora esteja fazendo em nome de Deus e em nome de Jesus, mas está levando as pessoas a acreditar no objeto. As pessoas não estão crendo no nome de Jesus, estão crendo no objeto. Ou seja, faz daquele objeto um ídolo, um patuá, para receber alguma coisa. Então, não leva as pessoas a crer, a depender do nome de Cristo para ser curada, para ser liberta e para ser salva. A maior bênção que Cristo oferece é salvação. A pessoa pode ser curada, mas, lógico, quem está doente, quem está enfermo, a doença para ela é uma prioridade para recuperar a sua saúde, ser curada. Mas a cura, uma libertação, não significa que a pessoa se converte, não significa que a pessoa é salva. A pessoa é salva quando ela permanece na fé em Jesus. O evangelista Mateus registra este fato de um homem, olha só, mudo, um homem mudo e cego. Mas o motivo desta cegueira, o motivo da mudez, o homem não falava, era porque havia um demônio prendendo a boca daquele homem e impedindo a sua visão. Então, Jesus curou aquele homem que passou a falar e passou a enxergar. E diz o versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Não é este a promessa que os profetas profetizaram, o Messias que havia de vir? Porque quem tem autoridade para mandar um demônio embora? Só pode ser o Messias, só pode ser o Filho de Deus prometido. Era este o questionamento que o povo fazia. Mas os religiosos que combatiam Jesus, os fariseus, os saduceus, quando ouviram isso do povo, eles se enciumaram, eles acharam que estavam perdendo o seu espaço com o povo. Então eles disseram, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse,
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Diabo não luta, demônio não luta contra demônio. Mas a autoridade, o nome de Jesus, expulsa os demônios. Jesus, no versículo 1 do capítulo 12, nos diz que naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E então os fariseus novamente se apresentaram e, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. E Jesus lhes responde o seguinte: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Se você quer ser salvo, não vá guardar sábado, não vá guardar qualquer dia que seja. Tenha o Senhor do sábado na sua vida. O Senhor do sábado é Jesus, o Senhor que proporciona a tua bênção. No capítulo 9 do Evangelho de João, nos fala sobre a cura também de um cego de nascença. E os discípulos de Jesus indagam de Jesus o seguinte: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. No versículo 16 diz: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então, entre os judeus, aqueles que não guardavam o sábado, que violavam o sábado, se tornava um violador de toda a lei. E Jesus disse que quem tropeça num ponto só da lei, ele violou toda a lei. E nos é escrito que nenhum judeu pôde guardar a lei, porque a lei foi dada como um meio, como diz o apóstolo Paulo, como um aio, para que pudesse se chegar a Cristo. Ou seja, Deus usou a lei para que pudesse preservar aquele povo, para que a sua palavra pudesse cumprir e Cristo pudesse se apresentar. O sábado foi dado para judeus. Nenhum gentil tem competência para guardar sábado, nem para guardar nada da lei, porque Jesus já cumpriu toda a lei. É importante que você receba e tenha o Senhor do sábado, o Senhor da lei, Cristo, como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma.
que pode te curar, pode te libertar, pode perdoar teus pecados e pode salvar a tua alma também. Feche os seus olhos. Forme comigo a cadeia da prece poderosa. Creia neste Cristo. Não creia nos rudimentos religiosos. Não creia nos falsos líderes. Não aceite as falsas doutrinas. Leia o Evangelho de João, que você vai conhecer Deus, o Pai. Você vai conhecer Jesus, o Filho, você vai conhecer o Espírito Santo de Deus. Depois, leia o livro seguinte, de Atos dos Apóstolos, que você vai conhecer e entender o que é a Igreja de Cristo, como foi que os apóstolos atuaram, pregaram as verdades de Cristo e do Evangelho, como que eles realizaram a obra de Deus, a obra de Cristo, e você vai ter conhecimento para ter Cristo e ser um discípulo de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, tocando neste coração, abrindo esse entendimento para esta tua palavra, para que receba a Ti como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma e se torne um discípulo de Ti, para testemunhar do Teu santo nome, para permanecer na fé que há em Cristo Jesus. Toca, Senhor, com a Tua bênção, vem de encontro, Senhor, aos problemas, às necessidades, às doenças, às enfermidades, porque no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu repreendo o espírito de doença, o espírito de enfermidade, alojado neste corpo, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, eu estou ordenando, seja removido agora, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, para que haja cura, haja saúde neste corpo, haja bênção, haja paz, Senhor, nesta casa, no seio dessa família, haja vitória. Pelo nome glorioso do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo e para a sua glória. Amém.